Hoje nós vamos falar de um projeto que já mudou a vida de muitas famílias em Araçatuba. É o mutirão oftalmológico instituído por lei municipal, identificou dificuldades visuais em crianças da rede municipal e garantiu óculos de graça para 145 alunos do primeiro ano do ensino fundamental. A entrega desses óculos já aconteceu, foi neste final de semana, e o impacto começa agora, dentro da sala de aula e na vida dessas crianças. Elas vão ter esse período de férias, inclusive, para elas se adaptarem, aprenderem a usar os óculos, a cuidar desses óculos. A gente sabe que para criança pequena isso é um desafio também, viu? E para conversar com a gente sobre esse trabalho estão aqui o vereador Fernando Fabris, autor dessa lei que instituiu o mutirão em Araçatuba, e o médico oftalmologista Fabrício Braga, que coordenou a rede de médicos voluntários. Doutor Fabrício, Fernando, muito bom dia, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, obrigado pelo convite. Esse assunto é um assunto muito interessante. Eu vou fazer a pergunta para o Fernando por causa de como começou, e a gente já volta a falar da parte técnica, doutor, porque eu fui uma criança que demorou para perceber que precisava de óculos. E eu tinha miopia, e por volta dos 10 anos de idade, eu fui copiar um negócio à lousa, e eu lembro até hoje, não me esqueço, faz tempo isso, hein? Era aula de geografia e estava escrita a palavra clima e eu li serra. E dentro do contexto ali, do conteúdo, não fazia sentido estar escrito serra ali, estava falando sobre clima. E eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu não tô enxergando. Eu confundi as palavras clima e serra. Aí a gente foi ao médico e de fato eu precisava usar óculos. Então eu entendo essas crianças, porque a gente não percebe. Eu já tinha 10 anos, sei lá, não era tão tonta assim mais de falar, né? Não precisa. Só que a criança menorzinha, principalmente essa do primeiro ano do fundamental, e eu tenho um filho quase nessa idade que também usa óculos, eles não sabem que aquela visão não tá boa. Sim. Até ser alfabetizado de fato e começar a ler, eles não têm noção do que é enxergar bem realmente. A gente vai falar sobre isso, né, doutor? Mas antes eu vou perguntar aqui para o Fabris, de onde veio essa excelente ideia? Parabéns, viu? Obrigado, bom dia de novo. Assim, acho que essa ideia veio de fazer uma política propositiva, que traz resultado para a vida das pessoas, da cidade, do país, porque a gente não sabe para onde essas crianças vão quando elas estiverem alfabetizadas e tiverem a oportunidade de enxergar um futuro melhor. Então, assim, isso surgiu de fazer uma política propositiva e depois encontrando pessoas como o Dr. Fabrício, o pessoal do Salesiano, o Dr. Rogério e a Perigo. Mas, assim, o Fabrício foi um parceiro ali desde o início, né, Fabrício? Que eu falei, Fabrício, estou com essa ideia. Eu falei, Fernando, a gente já faz algumas coisas assim, né? E você está querendo fazer um pouco maior, vamos conversar. E a gente fez reuniões de noite, inclusive lá no consultório dele, sexta-feira de noite, né? E dessas muitas conversas com quem entende, né? Porque a gente tem que ser humilde de ter a ideia, mas se juntar com quem sabe fazer. E a várias mãos, a gente construiu esse projeto. Então, é um projeto aprovado por mim, mas construído por várias mãos. Eu acho que esse é o grande trabalho do vereador. Juntar pessoas boas que entendem para que projetos possam mudar a vida das pessoas. Isso aconteceu através de um dos parceiros aqui, o Fabrício, que até convidou outros médicos, e a gente tem aí mais 12 médicos parceiros desse projeto. A gente falou o nome de todos aqui no Jornal de Sexta-feira, quando a gente estava anunciando que teria o mutirão no sábado. Mas de onde veio essa ideia? Quem chegou para você e falou, Fernando, dá uma olhada aí nas crianças, ou você observou? Porque essa ideia realmente foi muito boa. Lembrando, reforçando aqui, que esse mutirão ele fez o diagnóstico, propôs tratamento e cedeu os óculos, tudo sem recurso público. Exatamente. Então, eu já tinha escutado sobre esses projetos que aconteciam, mas eles eram pontuais e na mão de uma pessoa que não era uma pessoa pública para dar a notoriedade que precisava nesse projeto, para aprovar uma lei e fazer isso acontecer. E ao mesmo tempo, como você acabou de dizer, a gente não usou recurso público, porque uma coisa que eu pedi para o prefeito, falei, prefeito, o setor público é muito lento, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam, mas ele é muito lento. Eu falei, olha, só tira esse setor público da minha frente que eu vou juntar parceiros que vão fazer isso acontecer. E graças a Deus isso aconteceu. Então, assim, eu tinha ouvido falar, inclusive tinha alguns médicos como o Dr. Fabrício que já tinham feito projetos parecidos aqui, e aí a gente captou essa ideia para que isso pudesse acontecer de uma forma perene, que é o que a gente quer que aconteça através dos parceiros, a continuidade desse projeto. E então foi isso, foi dessa forma.
Eu quero perguntar para o Dr. Fabrício qual foi o problema, o principal diagnóstico encontrado entre as crianças. Mas não responda agora, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, é bem rápido mesmo, e daqui a pouco a gente continua essa entrevista com o Fernando Fabres, vereador de Araçatuba, autor dessa lei que propôs esse mutirão de óculos para as crianças, e o doutor Fabrício Braga, que coordenou os médicos, ele é oftalmologista, ele coordenou também a equipe de médicos que atendeu a essas crianças, e a gente quer saber mais detalhes sobre essa questão da visão das crianças, mas a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Entrevista do dia. Jornal da Manhã, Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 620495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. We play the hits. Another song right now. 104,3. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba, parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho, e ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Zum, tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha aqui, zum, eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Informação e música. Aqui é a Jovem Pan. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito,
estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h35, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron e conto com o apoio do meu colega jornalista Jonathan Alves. Reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook e no canal no YouTube Suelen Giron. Lembrando que pelo Facebook, pelo YouTube, além de acompanhar o Jornal da Manhã com imagens, você também pode interagir com a gente, enviar a sua mensagem, o seu bom dia ou mesmo a sua pergunta para os nossos entrevistados de hoje. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Fernando Fabris e o médico oftalmologista Dr. Fabrício Braga. Eles estão aqui falando sobre o mutirão oftalmológico que identificou e tratou dificuldades visuais em crianças da rede municipal e já garantiu a entrega de graça de óculos para 145 alunos aqui de Araçatuba. E o Fernando começou a contar pra gente no primeiro bloco como é que surgiu essa iniciativa, e agora eu quero fazer uma pergunta para o doutor Fabrício, que é sobre os diagnósticos. Dessas 145 crianças, doutor, qual foi o diagnóstico mais comum? Então, a gente chama qualquer presença de grau nos olhos de vício de refração. E o diagnóstico, claro, mais presente, tanto nas consultas médicas, independente deste mutirão, desse projeto, é sempre de vício de refração, que pode ser miopia, pode ser hipermetropia e associado ao astigmatismo. Então, assim, em média, o Fernando, quando a gente conversou, olha, quando a gente faz uma triagem, como foi feita nas escolas, né, através dos alunos da Faculdade de Medicina do Unisalesiano, quando se faz uma triagem, em média, nós temos aí 21 a 23% de crianças que deverão ser encaminhadas à consulta, né? Então, nós examinamos 600. Foram de 1.700 crianças, deu quase 600 crianças que estariam para consulta. Que precisariam da consulta. E aí, das que tinham consulta, que tiveram consulta, que passaram por consulta, essas 143 é que acabaram recebendo os óculos. Vício de refração. Aí, a gente acaba tendo alguns diagnósticos associados, né? Felizmente, nós não tivemos diagnósticos muito graves, né? Mas uma alta miopia, por exemplo, já é algo diferente de um óculos simples, né? Ceratocone também pode acontecer em algumas crianças que têm astigmatismo e alergia. Então, assim, mas o diagnóstico principal é exatamente o foco do projeto, que é de vício de refração e de oferecer o grau do óculos já corrigido para a criança. Isso melhora o desempenho escolar, porque melhora a visão, mas muitas vezes a criança até enxerga razoavelmente bem, mas pelo esforço acaba tendo um pouco de cansaço visual, uma cefaleia, dor de cabeça no final do período na escola, e aí o fato de usar o óculos faz com que a atenção fique bem melhor, e com isso a criança acaba desenvolvendo o aprendizado de maneira mais adequada e voltando para casa com menos cansaço, sem dor. Então interfere
em vários aspectos, né, da vida familiar, um projeto como esse. Em termos práticos, né, doutora, ela tem um impacto em várias frentes ali de não conseguir enxergar bem o quadro, não enxergar os livros ou material didático, e muitas vezes a criança não percebe que ela não está enxergando bem, e às vezes ela tem esse grau já faz tempo, e para ela a visão é daquele jeito mesmo, né? Quando a gente não experimentou o diferente, o que está ruim é o normal para qualquer pessoa. E para as crianças também acaba sendo isso. Você contou a história do seu filho, né? A sua história, quer dizer, você contou de quando você teve o diagnóstico de miopia. E eu lembrei da minha filha, vivendo comigo em casa, eu oftalmologista, e eu descobri a miopia dela também. Ela tinha 10 anos também, mais ou menos a sua idade. A gente estava passando na rua 12 de outubro aqui em Araçatuba, e 12 de outubro é o aniversário dela, e eu falei, linda, olha aquela placa lá, o que está escrito lá? E ela falou, não está escrito nada, né? Aí eu fui ver, ela já estava com 2 graus de miopia. Então, assim, vivendo em casa, né, tive essa história parecida com a minha filha. Então, realmente, para a criança, quando ela não está enxergando, mas ela não experimentou enxergar melhor, então, para a criança, aquilo ali é o normal. Isso que o senhor está falando é muito interessante, porque até para tirar a culpa das mães que estão ouvindo a gente, porque nasce uma mãe, um filho, nasce uma culpa junto, né? E às vezes a gente fala, nossa, mas eu deveria ter prestado atenção, eu contei no intervalo aqui a minha experiência com o meu filho, que eu só descobri que ele precisava usar óculos, porque um amiguinho jogou areia no olho dele. Então eu falo que eu xinguei um monte, mas depois achei que era um abençoado, uma criança abençoada ter feito isso. E eu lembro que o meu filho, a gente descobriu ele pequeno, ele tinha 5, mas eu perguntava às vezes pra ele, você tá enxergando bem? E ele falava, tô. Você consegue enxergar ali? Consigo, mas hoje eu vejo que ele não tinha noção, talvez, desse parâmetro do que é enxergar bem, do que é conseguir ver. Então, às vezes em casa, o pai, a mãe ou alguém da família fala, imagina, a pessoa enxerga assim, a fulaninha enxerga assim, ó. Você tá conseguindo ver ali? A criança vai falar, tô. Mas o que exatamente ela tá vendo e com qual qualidade, né, doutor? Exatamente. Tá vendo, mas tá vendo como, né? E essa pergunta não tem como você ensinar a criança a responder. Por isso que, na verdade, a consulta oftalmológica ela é necessária. Né? E o acesso à consulta oftalmológica, ele é, às vezes, um pouco privado, né? Assim, para as pessoas. Tanto na rede pública quanto na rede privada, é um volume muito grande de pessoas e acaba tendo uma certa dificuldade para se conseguir, né? Principalmente na rede pública, né? Então esse projeto ele vem justamente para suprir isso numa fase da criança que é interessante. É a fase que ela está começando o aprendizado, está começando a ser alfabetizada e que isso faz uma diferença bastante grande nesse contexto. Então o projeto é fantástico. Já teve esse projeto através do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Ministério da Saúde. Isso já foi feito amplamente no Brasil todo em anos anteriores, em outras épocas. Volta e meia tem alguma instituição que faz algum projeto em separado. Nós tivemos a experiência aqui na Escola Baltazar Poço. Nós fizemos isso há uns 5 anos, um pouquinho antes da pandemia também, através de uma rede de pessoas também que eram voluntários. Então, assim, volta e meia tem. Mas agora, com o Fernando trazendo isso para a responsabilidade pública, transformando em uma lei, transformando isso em lei, eu acho que isso vai ser perene e todo mundo tem a ganhar, principalmente a comunidade como um todo, né? Ganham as crianças, ganham os pais, ganham as professoras, os professores também, que às vezes tem que lidar com o aluno e ela não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Às vezes a dificuldade de atenção, como o próprio Fernando falou, é uma dificuldade de enxergar mesmo e aquilo causa um incômodo. Você ouviu relatos assim? Nossa, a gente estava lá conversando que as crianças colocavam óculos lá, Fabrício. Fabrício infelizmente não pôde dar, fiquei chateado porque ele estava operando no dia pela manhã, mas as crianças colocavam óculos, elas falavam assim, nossa, eu tô enxergando agora, tipo, isso que vocês estão dizendo, de ter essa relação do que é estar de óculos e estar sem óculos, elas ficavam levantando e baixando, mãe, pai, agora eu tô conseguindo ver. E aí, assim, tinha várias equipes de imprensa lá, e muitas delas viram e vieram relatar para mim, Fernando, cara, esse projeto que vocês fizeram é maravilhoso, eu vi a criança na minha frente dizendo assim, agora eu tô conseguindo enxergar.
assim, ficaram abismadas com o projeto. Eu vi que tornou-se um projeto maior até do que a gente imaginava. Quando terminou o evento, antigos secretários de saúde me mandando mensagem: Fernando, em 20, 30 anos de serviço público na área de educação, primeira vez que eu vejo uma coisa tão importante para a sociedade sendo feita, mas em conjunto, né? Eu aprovei a lei, assim, conseguimos juntar os parceiros, mas ver as crianças realmente conseguindo enxergar, tirando e colocando óculos. Essa criança que a gente falou, de 12,5, 13,5, estava conversando aqui com vocês no intervalo, através do Dr. Fabrício, que postou nas redes sociais dele, uma pessoa da maior empresa do mundo de lentes, foi no dia, ajudou o dia do projeto ali. Ele não pôde ajudar com as lentes porque a Perego já tinha ajudado, mas procurou a Perego, e agora ele quer ser parceiro nos próximos anos. Ele já ajudou ali com a alimentação das crianças e tudo mais, mas falou: agora eu quero cuidar dessa criança com 12, 13,5 que tem problema nos olhos, trazendo uma lente especial para ele, porque essa lente especial, o Fabrício pode falar melhor aí, parece que o olho segura o crescimento do olho, é isso, Fabrício? O desenho que ocorre a distribuição do grau na lente, ele é meio que concêntrico, e isso faz com que a convergência, o jeito que a criança olha para perto é diferente, e isso segura um pouquinho um crescimento do globo ocular que acontece quando existe esse esforço muito grande. Qual então, que seria ela teria o quê? Miopia? Alta miopia. Alta miopia, né? Entendi. E existem essas lentes que são específicas para segurar a miopia e não deixar a miopia crescer. Porque a miopia muito alta, essa já é uma miopia alta, tá? Essas lentes, elas servem também para crianças de 3 graus, 4 graus, que estão em fase de crescimento muito grande da miopia, que é nessa fase da adolescência, né? Até os 18 anos. Doutor, e a miopia, ela está relacionada ao crescimento da pessoa? Sim. Ela acontece mais na fase em que do estirão que a criança tem na adolescência. Então, normalmente, a miopia aparece a partir dos 12 anos e vai crescendo, aumentando até os 18, 20 anos. Normalmente, se a gente pegar uma estatística. Agora, tem criança que já nasce míope e tem adultos que desenvolvem a miopia depois de algum tempo. Então, assim, estatisticamente é nessa fase de vida que eu disse. E justamente na fase de vida que existe o crescimento da pessoa, né? E a miopia acaba acontecendo por crescimento do globo ocular. O globo fica maior do que um globo estatisticamente normal, e aí a imagem se forma um pouquinho antes da retina, fazendo com que a pessoa tenha miopia, tenha que corrigir o grau, né? Doutor, tem uma outra pergunta aqui que é muito importante, que é em relação ao uso de telas. O uso de telas pode provocar algum problema na visão das crianças? O uso de telas faz com que exista essa convergência que eu disse, para enxergar de perto. Esse é um dos estímulos para o aumento da miopia. Então, sim, a resposta é sim. O uso de tela em crianças, em adolescentes, até os 15 anos, ele realmente estimula a miopia, né? A gente vê isso estatisticamente no mundo, né? Os países asiáticos, principalmente, já têm uma incidência maior de miopia, mas são os países onde a utilização de tela acontece muito, né? A China, Japão. Então, assim, lá as estatísticas são bem visíveis, assim, e mostram que o estímulo da tela faz com que isso aconteça. Hoje, a orientação que os oftalmopediatras dão, né, é para que se utilize, para as crianças que têm miopia, que se utilize de lentes especiais como essa que você mencionou, Fernando, que segura um pouquinho a progressão da miopia, mas principalmente o ideal seria usar a tela no máximo 1 hora, 1h30 por dia. E as crianças hoje usam 6, 7 horas de tela, né? E principalmente uma coisa que vai contrária a esse movimento é a prática de exercícios e esportes ao ar livre. Então não é em ambientes fechados, mas ao ar livre. Então, na época que eu era moleque, a gente jogava futebol na rua, né? Jogava futebol na rua. Então é mais ou menos essa a ideia, voltar um pouquinho lá para trás e jogar a criançada para a rua, jogar a criançada, principalmente com um ambiente de luz solar, né? Isso tudo são fatores que vão segurar um pouco a evolução da miopia de uma maneira geral. Doutor, então, por exemplo, a criança usar o celular ali perto é mais prejudicial do que ela assistir a uma televisão um pouco mais distante? Ela está fazendo mais força para perto dessa convergência, o estímulo é maior
para o desenvolvimento de uma miopia. Claro que isso vai acontecer muito mais fortemente em quem já tem uma tendência, a tendência a desenvolver o grau, né? Mas se tiver que escolher entre dar o celular ou botar um desenho na televisão, é melhor colocar na televisão. É melhor colocar na televisão, pela distância, sim. Pergunta de mãe essa aí, né? Pergunta de mãe. Meu filho não fica quase com o celular, na verdade, então essa não foi tão pessoal. Eu tô perguntando porque eu já meio que deixo ele na TV, não dou celular, até para não ficar condicionado ali a se alimentar, assistir Nutella, fazer tudo assistindo Nutella. Mas esse não é o assunto. Vamos lá, pensando agora até nas férias, né? As crianças estão em férias agora, essa dica do doutor foi extremamente importante de botar essa criançada para fazer atividade ao ar livre. Fernando, e como fica agora esse programa? Então encerrou-se essa primeira fase, foi um sucesso. Quero até que a gente reforce aqui os parceiros que aceitaram participar, né? Foi uma lei, vamos explicar aqui de novo que a gente explicou no primeiro bloco. Foi uma lei que você propôs, foi aprovada na Câmara por unanimidade, inclusive, né? No primeiro semestre, fechamento do primeiro semestre, então a gente estava conversando ali, eu, Fabrício, a turma do início ali, como é que a gente vai fazer isso agora, porque entrou as férias de julho. E aí a gente falou, ó, vai voltar agosto, a gente precisa começar em agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. A gente fez um projeto desse, só quem está dentro dele, né, Fabrício, sabe as dificuldades e a quantidade de trabalho que é para fazer isso em 4 meses. A gente estava conversando aqui antes de entrar, a gente nem sabe como é que a gente fez, porque é muito trabalho. Então foi a partir do Unisalesiano que fez a primeira parte, que foi a triagem, através dos alunos da Liga, e alguns professores ali também, depois e alguns outros acadêmicos. Do curso de medicina, né, da Liga de Oftalmologia? Isso. Não ficou só eles, porque foi tão grande, né, foi 1.700 alunos triados, que não tinha como ficar só na mão deles. E depois, passando por eles, veio para os 13 médicos, ali que o Fabrício foi convidando, alguns que a gente conhecia, a gente foi convidando também. E aí, depois desses médicos, a gente passou pela indústria Perego, né? Que deu esses óculos. Eu queria falar o nome dos médicos aqui de novo. Pode falar, pode. Então é o Dr. Alberto Santiago, doutora Catarina Carvalho, doutora Caroline Fornari, doutora Celina Yoshi, doutor Celso Seolim, doutora Denise Miyashita, doutor Fabrício Braga, que aqui está, doutor Felipe Madri, doutor Jean Coutinho, doutora Joelma Mamprim, doutor José Carlos, doutor Lucas Barão, doutor Rogério Shinsato. Então esses foram os médicos parceiros e depois veio aí, através da Perego, a doação desses óculos, né? O meu amigo Sávio, que é meu vizinho lá de prédio, é uma pessoa assim que falou assim, olha, eu não quero que nem fale e tal, senão a gente precisa falar, porque quando a gente não tem que ficar se gabando do que faz, como se fosse eu fazendo, mas a gente tem que dar bons exemplos para que outras pessoas também estejam junto e o ano que vem, como você está perguntando aí, a gente possa continuar com esse projeto, a gente possa aumentar o número de médicos, que é um gargalo difícil, né? O Fabrício abriu lá o consultório dele, cada um desses médicos abriram, você tem que praticamente fechar o dia, né, Fabrício? Sim. Porque vem a família, o Fabrício levou os cachorros dele lá para brincar com as crianças, para dar uma quebrada de gelo ali. O Fabrício tem uns cachorros que depois ele pode São falar. São lindos, né? Que dá uma ajudada. Então, assim, é todo um projeto grande para chegar onde a gente chegou aqui, mas só poderia acontecer através desses parceiros, né? Então o ano que vem ele vai continuar? Vai continuar. Eu tô peitando isso aqui em todos os lugares, né? Inclusive muita imprensa, até imprensa de televisão, quer cobrir isso do começo ao fim o ano que vem. Falei lá com o SBT, com a Globo, todo mundo falou, eu quero estar acompanhando desde o início, né, das consultas, da triagem e depois da fabricação dos óculos, porque é um projeto realmente importante para a cidade e a gente quer fazer isso acontecer o ano que vem. O projeto está aprovado, os parceiros estão convidados e desafiados a estarem junto com a gente. A gente tem esse parceiro aí que é a maior indústria de lentes do mundo aí também, que viu e quer estar junto, então acho que a gente só tende a crescer. A gente tem que ter noção também do trabalho. O trabalho é muito grande. Se a gente continuar pelo menos triando os primeiros anos, a gente consegue ir cuidando dessas crianças que entram nesse período de importante da alfabetização deles, né? Muito bem, parabéns. E tem várias mensagens aqui falando sobre isso. Ó, o Marcelo Teixeira, secretário de governo, escreveu sobre o Fabris. Equilibrado e sensato, pensa na coletividade e é de uma honestidade intelectual ímpar. Dando parabéns. Muito obrigado. E sobre o Dr. Fabrício, ele falou, é outro que merece elogios e aplausos. Não bastasse o profissionalismo inquestionável, também se dá o trabalho de desenvolver ações sociais relevantes. Ser humano exemplar. Muito bom. Tem mensagens aqui também, ó. Mariana Lopes Tereza escreveu, bom dia, querido Suelen Jonathan, Dr. Fabrício, vereador Fábio.
Fabris, projeto maravilhoso, parabéns pela iniciativa, obrigado pela dedicação, Deus abençoe a todos os envolvidos. A Mariana Lopes Tereza é diretora lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Silvia Mazu, que também escreveu aqui, ó, parabéns ao vereador por essa iniciativa. Madalena Celone também comentou, parabéns Fabris, Dr. Fabrício e todos que tomaram essa iniciativa, isso é muito bom. Ney Ferracioli, gerente da Associação Comercial, também está aqui comentando, dando parabéns também. Tem mais mensagem, Jonathan? Eu não tinha conseguido ver, dá uma olhada aí para mim. A Rosimeire Roberto também dando parabéns pelo brilhante trabalho. Escreveu aqui, ó, dar exemplo, fazer parcerias e deixar seu legado. Sabe que tem uma coisa que você falou aqui, Fabris, que é muito importante, é sobre o divulgar o que está dando certo, o que a gente faz de boas ações. A gente sabe que tem na Bíblia aquela frase do que a mão direita faz, a esquerda não pode ficar sabendo. Eu acredito que essa frase seja no sentido assim de você não, da gente não ficar se enaltecendo ou numa tentativa de talvez humilhar o outro. Mas o que a gente faz de bom, a gente tem que divulgar, sim, porque estimula outras pessoas a fazerem também. Então, por exemplo, eu posso fazer uma doação de um brinquedo agora no Natal para uma criança que precisa, para uma instituição, fazer a minha doação e ficar em silêncio. Posso, vai ser muito bom. Mas eu posso postar essa minha ação para que outras pessoas olhem e falem assim, acho que eu vou ajudar também. Perfeito. Acho que eu também. Nossa, aquele lugar tá precisando. Ou, eu tenho tal coisa em casa igual aqui da Suelen, eu acho que eu posso fazer isso também. Então isso acaba criando uma corrente do bem. A gente tem que tirar esse preconceito do, não precisa postar, não precisa sim, porque é aí que a gente estimula outras pessoas a fazerem o bem também, né? Exatamente. Eu acho que o Fabrício postou a consulta lá dentro do consultório dele. A maior empresa de lentes do mundo viu a postagem dele, ajudou absurdamente já agora dentro da entrega dos óculos e vai continuar ajudando nos próximos anos. Quer dizer, depende de qual que é o seu propósito, onde está o teu coração. A Bíblia fala, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que você está querendo fazer com isso? O Fernando quer ser reeleito a vida inteira, é um plano de poder ou é um plano de mudar a história das crianças? Eu falei que eu entrei na política para ser um agente transformador da sociedade. Senão eu ficava na minha casa cuidando das minhas filhas. E eu estou na política e as crianças são importantes para mim. Eu comecei os meus projetos, né, na parte de educação, na parte de crianças, porque eu acho que eles são o futuro e que podem mudar um país que está mergulhado em corrupção, cuidando dessas crianças e cuidando da visão delas. A gente está cuidando de um futuro melhor. A gente está lá surgiu no meio das minhas falas o slogan que é mais do que óculos, é uma oportunidade das crianças enxergarem um futuro diferente. Muito bom. Então é por aí. Parabéns mesmo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quer deixar uma mensagem final para os pais em relação a essa importância de cuidar da visão das crianças desde cedo? Eu agradeço a presença e, claro, a mensagem, a gente já até falou, né? A mensagem é de ficar atento aos seus filhos, procurarem cuidar do que aparentemente não está sendo visto, né? Então, assim, a consulta oftalmológica ela é necessária em todas as idades. O pessoal pergunta, com quantos anos deve ir? Olha, se tiver algum problema tem que ir assim que nascer. Mas se não tiver nenhuma evidência, com 1 ano e meio, 2 anos, já é uma época boa para levar a criança. E depois vai voltando anualmente? Depois vai voltando a critério do médico, né? E também a perenidade desse projeto do Fernando envolve isso. Mais para frente, a gente já conversou, mais para frente a ideia é que essas crianças sejam acompanhadas de alguma forma em algum ambulatório que tem que ser criado. Então o projeto ele vai ficando cada vez maior, né? E aí aumenta a responsabilidade, né, Fernanda? Muito bem, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Parabéns também por esse projeto incrível que diagnosticou, tratou e cedeu óculos de graça para 145 crianças na idade ali da pré-alfabetização, alfabetização em Araçatuba. O autor desse projeto foi o vereador Fernando Fabris e teve vários parceiros, entre eles o doutor Fabrício Braga, que está aqui com a gente, o Unisalesiano, Óticas Perego, e que a gente torce que vocês voltem. Indústrias Perego. E que vocês voltem aqui o ano que vem, trazendo ainda mais novidades, um